Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 25. Eu vou convidar vocês a colocar de pé agora, para nós lermos essa passagem. Mas antes disso, você percebeu que tem alguém do teu lado aí? Você notou aí? E não é fantasma, é gente mesmo, viu? Dá um abraço nessa pessoa, né? Dá um abraço nessa gente e fala: ó, que bom que você está aqui nessa noite, né? A tua presença é muito importante. Não seria tão bom o nosso ambiente aqui hoje se você não tivesse vindo. Conta comigo. Fala para ele: ó, conta comigo. Estarei orando por você, estarei compartilhando com você aquilo que você quiser. Você é meu irmão, pode falar para ele: você é meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Então isso é bom, né? Isso é bom ficar nessa relação. Louvado seja Deus, né? Quebrarmos barreiras. Glória a Deus, amém? Graças a Deus, né? 16 ao 25, eu vou ler 2 versículos e os irmãos me ajudam lendo um no intervalo, né? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A igreja: Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A igreja: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A igreja: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Amém. Posso dar a bênção apostólica? Vou embora? Então já entendeu a mensagem, né? Já está claro, né? Ficou bem? Amém? Vamos pregar assim, né? Louvado seja Deus. Poder só se assentar. Aleluia. Alerta. Esfriamento espiritual. Esse é o nome da mensagem. Alerta, né? Alerta. Sinal vermelho. Esfriamento espiritual. Então, é isso que o Espírito de Deus me concedeu, né, ontem. Estando eu em oração, eu falo para os irmãos, buscando: Senhor, o que a tua igreja precisa, o que eu vou falar, que tema, né? Então a gente busca e Deus responde, né? Jejum, oração, porque eu tenho essa preocupação mesmo. Eu repito várias vezes, mas não é querendo me descer, não. É uma verdade. Eu não me sentiria bem de jeito nenhum estando aqui pregando aquilo que eu sei que eu quero pregar. Às vezes, em algumas situações, né, específicas, às vezes a gente tem que pregar algo que seja necessário para a igreja, a partir da visão pastoral. Amém, gente? O pastor tem que ter essa liberdade também, porque senão, para que ele é pastor? Também, ele é um administrador, então, ele, das almas, né, administrador financeiro, material e também, principalmente, das almas, né? Então, às vezes a gente abre mão, né? Abre umas exceções e fala. Eu até aviso a igreja, já até fiz isso. Olha, hoje é eu que quero falar, certo? Mas é meio difícil isso acontecer. Normalmente eu quero que Deus fale, até porque a responsabilidade minha fica fora, né? O peso fica nas minhas costas, certo, irmãos? Amém?
E aqui foi a palavra que o Senhor me deu, esfriamento espiritual. Então, eu fui pensando depois, falando, mas é verdade, né? Esse assunto assim, tem tudo a ver com o momento, né, que estamos vivendo, no momento que a igreja está vivendo. A igreja de uma forma geral, né? O esfriamento é muito grande. A gente vê as pessoas crentes, né, perdidas, sem saber para onde ir, o que fazer. Então, é necessário que a gente toque nesses assuntos, dando ensinamento, instrução, para que a gente consiga se prevenir de coisas que vão comprometer a nossa vida, a nossa fé, a nossa vida com Deus. Que o bem mais importante que a gente tem, fora a nossa própria vida, viu? O bem mais importante que nós temos fora a nossa própria vida é a nossa vida com Deus, certo? Nós temos que preservar muito ela. Porque o que seria de nós sem a nossa vida com Deus? Complicado, né? As pessoas do mundo, elas nem entendem isso direito. Eu também estive lá no mundo e também não entendia nada disso, mas hoje eu entendo. Não tenho dúvida nenhuma que eu preciso de mais. Eu não posso de forma nenhuma abrir mão, perder essa minha relação com Deus, essa minha vida com Deus. E o salmista Davi, ele fala isso em poucas palavras, no Salmo 51, versículo 11. Ele estava num momento difícil. Então ele estava com uma grande preocupação. Ó. A igreja pode ler? 1, 2, 3. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém, irmãos? O salmista Davi, o grande rei Davi, teve seus momentos difíceis, de grande queda espiritual, né? E preocupou ele. E quando ele refletiu sobre tudo, ele ficou, olha o que ele falou: Senhor, tem misericórdia. Olha, quando a pessoa fala isso, irmão, que estado que ela estava? Você consegue deduzir ou interpretar? Era um estado bom, ela estava bem espiritualmente. Como você está bem, você vai falar essas palavras? A própria Bíblia diz que aquilo que está cheio no nosso coração sai da boca para fora, né? Se a gente está bem, a gente não tem nada para reclamar ou para questionar em relação a isso. Agora imagine o estado que estava Davi para dizer essas palavras: Senhor, tem misericórdia, não me lances fora da tua presença, né? E nem retires de mim o teu Espírito Santo. Que aí é cortar a relação com Deus completamente, é ficar totalmente fora de Deus, longe de Deus. Então nós temos que se cuidar, porque quem falou não era um leigo qualquer, um recém-convertido, um homem que pouco conhecimento de Deus, viu? Mas todo mundo entende quem era Davi, né? Ele é dito pelo Senhor como o homem segundo o coração de Deus. Que até nesse momento ele provou isso, né? Antes que ele caísse de vez, ele: Senhor, tem misericórdia. Então ele mostrou ali a sua atitude de fé. Ele reconheceu, antes que ele caísse de vez, ele reconheceu e falou: Senhor, né, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele queria continuar vivendo na presença de Deus. Ele sabia que não podia sair, não podia perder aquilo de tão importante, tão necessário para ele, o seu bem valioso. E nós também temos que se preocupar, gente. Quando a gente não se preocupa com certas coisas, a gente não se previne, a gente não se cuida, não toma cuidado, e as coisas podem acontecer, e aí já é tarde. Tá? Então a igreja tem que estar em alerta constante sobre riscos que correm no dia a dia. E é tão difícil de detectar porque são vícios espirituais, né? São invisíveis, não é notado. As coisas materiais a gente nota na hora. Se vem alguém para nos atacar, a gente já vê antes: olha, não vai me atacar, eu já tento correr, me esconder, me proteger. Amém? Mas e o espiritual? Quando é que eu sei que o inimigo está preparando uma emboscada para mim? Quando é que eu sei que o inimigo já está trabalhando na minha vida para me derrubar? Eu não estou vendo, não estou sabendo. Então eu preciso de
de ter alguns recursos extras humanos para mim estar ligado e poder me livrar, né? Então é isso que nós queremos falar um pouco aqui nessa noite. Quando fala do esfriamento espiritual. É como uma doença que nos pega. É isso. A gente vai decaindo, né? Enfraquecendo. Quando a gente fica doente fisicamente, o que acontece com o nosso corpo? Vai tendo um enfraquecimento, né? Vai ficando debilitado, vai perdendo as suas forças. A mesma coisa na nossa parte espiritual. Então, a doença, quando chega no corpo humano, a gente percebe de que forma? Através dos sintomas, sinais, né? Alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. Então a gente percebe até rápido, porque os sintomas vêm até logo. Não todas as doenças, né? Tem doença que é silenciosa, essas são mais perigosas. Mas aquelas no geral a gente já sente, já espirra, já tosse, já está com febre, já sente uma dor não sei aonde, aí opa, estou doente, tem alguma coisa errada, preciso descobrir o que está acontecendo. E o espiritual às vezes a gente não percebe. Quando for perceber, está mais avançado o processo aí, né? Então os sintomas, agora entra a parte, né, mais difícil aqui do pregador. Os sintomas. Ó, todos nós temos nossas fraquezas, mesmo estando bem com Deus, certo? Ninguém é perfeito. Por mais que a gente esteja espiritualmente bem, em plenitude, não somos perfeitos. Temos uma natureza humana que compromete essa perfeição. Mas a gente está muito melhor do que qualquer outras épocas da nossa vida. A gente está bem melhor, está num estágio ótimo, mesmo tendo nossas fraquezas. Então, por exemplo, nós todos se irritamos em alguns momentos, em algumas situações que a gente está incomodado, alguma coisa que aconteceu, que falaram, a gente se irrita, não irrita? Sim. Normal, o pastor também se irrita, viu? Você pisa no pé dele, você está pensando que o pastor é totalmente santo, que porque ele é pastor, ele vou pisar no pé do pastor e não vai falar nada. Ele vai dar glória. Glória a Deus, irmão. Seria bom, né? Seria ótimo, mas não posso garantir, não. Só se você me preparar para isso, me avisa. Pastor, hoje eu vou pisar no teu pé, então já prepara aí a dor. Tá? Você deu um glória bem grande. Aí eu posso até me preparar. Amém? Mas eu acho que lá dentro eu vou dar uma irritaçãozinha, vai entrar, né? Então, irritação, quem não tem aqui irritação? Então, não deveria nem perguntar, né? Então, gente, só que, sabe, uma coisa que a gente começa a notar que a gente não está legal é quando a gente passa a se exceder na maneira de ser, de falar, de se portar, de estar se relacionando. Quando a irritação começa a aumentar, a gente nota que já está muito mais irritado do que o normal. Coisas mínimas já fica nervoso, já dá um grito. Não digo xingar, porque crente não xinga, viu? Crente não fala palavrão nenhum. Ele fala só palavra grande, mas palavrão ele não fala. Glória a Deus. Amém? Mas, né, ele se exalta, já reclama e tal. E isso começa a ficar meio rotineiro, constante. Então, se a gente parar para pensar, fala, peraí, eu estava um tempo atrás, não ficava nervoso com pouca coisa. Ou certas coisas que aconteceu, que eu já fiquei irritado, nervoso, né? Não mexia tanto comigo, eu ficava mais tranquilo. Até me dá uma irritaçãozinha, mas eu já superava rápido. E de repente a gente se encontra com essa irritação além da conta. Isso aí podemos chamar de um sintoma de enfraquecimento espiritual. Certo? Porque quando estamos bem espiritualmente, nós temos uma coisa em nós que a palavra diz que excede ao entendimento do ser humano. Que é o quê? A paz. A paz de Deus. Pai do seu irmão, pai do seu irmão. Aí a pessoa está irritada. Pai do seu irmão. Pai do seu irmão. Puxa, essa vai não, essa aí não esquece.
A paz que eu estou falando é aquela paz verdadeira. Paz do Senhor, irmão, né? Um abraço. Então a paz, gente, de Deus, ela excede o entendimento do homem, ela passa do limite de nosso próprio entendimento, porque é uma coisa que vem, a gente não entende e a gente fica bem, porque a paz está reinando nas suas vidas. Então quando a gente está muito irritado, nós temos que essa paz, difícil, hein? Então é um sinal, é um sintoma, tá? Quando a gente está com mágoa, não consegue remover mágoa das pessoas dentro do nosso coração, sempre com aquilo guardado, sempre relembrando daquilo que fizeram com a gente, de tal pessoa. Isso quer dizer o quê? Que nós não perdoamos. Porque lógico, a gente não vai guardar mágoa por nada. As pessoas fizeram alguma coisa contra nós, algo elas fizeram, falaram, que nos prejudicou, a gente ficou chateado, triste, e veio aquela mágoa, ela entra no nosso coração. Mas quando a gente está bem espiritualmente, passa não muito tempo, a gente já esqueceu. Aleluia, Jesus. Deus sabe, aquela pessoa também tem suas fraquezas. A gente é compreensivo de entender que nós somos fracos, as outras pessoas também são, que nós falhamos, as outras pessoas também falham, e que a gente tem que perdoar. Aleluia. Agora, quando a gente não consegue, continua no coração aquela mágoa por uma pessoa, pastor, mas só por uma pessoa, resolve? Minimiza o problema? Não, é a mágoa, gente. Não importa se é por uma ou se é por 1000, é mágoa do mesmo jeito. Você está contaminado. Entendeu? Não pode haver mágoa de ninguém, nem de quem já morreu. Mas pastor, não vai haver, não muda nada porque a pessoa já morreu. Não, mas o que muda é em você. Você está contaminado com a mágoa. Você está guardando mágoa no seu coração. Você não perdoou. Mateus 6,14. Tudo dentro da palavra, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Espera aí. Se eu perdoar, o que acontece? O que eu ganho com isso? Deus me perdoa dos meus pecados. Ou eu não tenho pecado? Não preciso. As pessoas pecam, eu não. Então não preciso do Pai Nosso. Porque eu posso, as pessoas, elas pecam, como não peco, eu não preciso perdoar elas. Acredito que ninguém vai conseguir dizer isso aqui agora, né? Todos somos pecadores. Agora olha só o que o Senhor fala para nós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E agora? Pegou aí. Deus está falando. Não, Deus só falou isso lá, mas Ele me perdoa assim. Deus me entende. Ele sabe que eu sou assim mesmo. É? Isso é muito especial, viu, para Deus, olha. Sinceramente, se Deus te trata dessa forma, se Ele foge da sua palavra para te atender, olha, você é nota 10 para você, né? Muito especial para Deus. Não é assim, né, gente? Nós somos assim, né? Nós falamos uma coisa, amanhã já mudamos tudo. Deus não é assim, não. Então, se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. E não sendo perdoado, o que acontece? O pecado persiste na nossa vida. A acusação do inimigo se mantém na nossa vida. A ação dele contra nós continua ocorrendo. Porque eu estou no pecado, e o pecado é que abre portas para o mal entrar e trabalhar na minha vida. Aí a minha vida não vai para frente. Eu tenho que ter o perdão do pecado, para ele ser eliminado, para haver a cura.
Eclesiastes, Provérbio 28:3, não sei se é Provérbio 28:3, acho que é Provérbio. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixam Alcançará misericórdia. Glória a Deus. Recebe o perdão. Agora, e se a pessoa não recebeu o perdão, continua o pecado atuando na sua vida. Então a gente tem que entender que nós temos que perdoar para sermos perdoados. Então esse é mais um sintoma, mágoa no coração, um sintoma de queda espiritual, decadência espiritual, esfriamento. Aí vem outro sintoma. Ela está pegando um sintoma mais difícil para me falar. As vontades ilícitas, principalmente, né? Quando a gente percebe, porque normalmente a gente vai sendo liberto de vícios, de manias, de coisas, né, que a gente veio a entender que desagradava a Deus, que não era correto da nossa parte continuar vivendo daquela forma, fazendo daquela forma. Aí a gente é liberto e a gente passa a não viver mais fazendo aquelas coisas. Sim, temos nossas fraquezas, nossos momentos, mas a gente acaba controlando, tendo controle, o autodomínio da situação e vai levando. Agora, quando a gente começa a perder esse autodomínio, as vontades de fazer coisas que não são corretas, que não agradam a Deus, que não é bom para nós, que não é bom para as pessoas que estão ao nosso redor, que não é bom para a nossa reputação, quando elas começam a aumentar, aquela vontade que eu estava controlando quanto a tal situação, parece que ela está aumentando, cada dia ela vem mais forte. Eu já não estou conseguindo ter controle daquela vontade, daquele desejo. Então isso já é mais um sintoma de queda espiritual. Vícios, sensualidade, né, que é uma coisa complicada, né? A gente sabe que é o que mais atinge as pessoas. Apesar que sensualidade, ela faz parte da natureza humana. Amém, gente? E quem fez, quem é o criador desse corpo? Deus. Ele introduziu isso. Porque ele também fez dessa parte algo importante para a nossa vida. Mas quando? No casamento. Para isso que foi criado esse sentimento, essa sensação que a gente tem de sensualidade. Foi criado por Deus, não é uma coisa do diabo. Foi o diabo que fez. Faz parte da nossa criação humana. Certo? Só que é feita no casamento. Então, essa é a diferença, né? Irmãos, ó, como eu falei, não quer dizer que a gente não sinta. Deixa eu abrir aqui bem a coisa, deixar bem clara aqui, bem transparente. A gente não deve se autocondenar porque a gente tem algum sentimento, alguma sensação que é natural. Até por sermos seres humanos. Mas, como eu falei, nós vamos diminuir essas coisas até um ponto que nós tenhamos o controle da situação. Ela não nos deixa ir além. Agora, sentir, pensar, vai vir sim. Não tem ninguém que escapa disso. Amém? Amém. Mas a gente tem o controle. A gente domina aquilo, não deixa aquilo nos levar a atos pecaminosos. Mas o sentimento, a sensação já vem, que leva ao desejo, aquela coisa toda. Então, isso a gente tem, todo mundo sabe, todo mundo sente. Se eu for perguntar aqui, não, eu não sinto nada, porque eu sou crente. Então você aniquilou o seu sentimento que Deus fez para você. Não tem como. Nós somos seres humanos. Vamos quebrar esse tabu aí, né? Dizer que crente não sente nada. Vai fora. Aí a pessoa perdeu até seus próprios atributos humanos. Não. Só que tem controle. O segredo é ter controle sobre tudo isso.
não permitir que isso te leve ao pecado maior, aos atos, né? Às atitudes pecaminosas. Você tem que ter controle, só isso. E ali, e sempre em oração, pedindo perdão a Deus, ele vai cancelando e acabou. Amém, gente? Amém. Agora, quando a gente passa a perder o controle, aí o negócio é aí que pega. A gente passa a perder o controle desses sentimentos, começa a lançar o farol vermelho, e sabe, aquela coisa começa a ficar dominando nossa mente, nossos pensamentos, e aquela coisa, e vai aumentando. Então isso quer dizer que está havendo já mais um sintoma de queda espiritual, de esfriamento espiritual. Porque quando a gente está bem, a gente tem um controle, e quando não está, a gente perde esse controle. Olha, até mesmo, aí eu vou pegar agora, vou tornar polêmico, pastor, mas diversão, lazer, entretenimento é bênção de Deus na nossa vida. Deus quer que a gente tenha sim esses momentos. E mais, Ele quer até participar. Quando eu vou me divertir, desde que seja saudável, né? Minha diversão, meu lazer, uma viagem, um passeio. Deus quer fazer parte. Deus quer estar lá presente para nos abençoar, nos proteger, nos dar mais alegria, manter a união entre as pessoas que estão presentes. Deus quer estar presente nesses momentos, porque Ele sabe que também para nós é importante, é bom. Mas e quando isso se excede? E quando a gente perde o controle disso? Está mais voltado a lazer, a diversão, aos prazeres da vida, ao entretenimento, no caso, televisão, né, Netflix, não sei o que e tal. A gente passa mais tempo lá do que para qualquer outra coisa. Acaba deixando de lá até nossa família, nossas responsabilidades, nossa oração, a igreja. E aí? Também é saudável assim? Tudo tem o seu limite, né? Então quando a gente perde o controle, já está muito voltado. E isso aí quer dizer, irmãos, que a gente está mais voltado às coisas do mundo que às coisas de Deus. Nós temos que se dividir um pouco nisso, né? Então, até nessa parte a gente nota que a gente está diferente. Vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus, eu passeio, eu viajo, eu me divirto, eu faço tudo isso. Ninguém vai dizer que eu não faço. Não falei que não é para fazer, só falei que quando a gente passa e começa a exagerar, tomar muito mais tempo do que o normal para essas coisas, alguma coisa não está legal. Porque a gente não tem tanto tempo assim para destinar tudo isso, não. Nosso tempo é muito curto e a gente começa a dispor muito tempo para isso, então é alguma coisa errada. Alguma coisa importante do nosso tempo está sendo perdida. Está ficando de lado. Sabia? Se a gente está muito preso a um tipo de lazer, de praticar, a gente está deixando alguma coisa de lado para poder destinar mais tempo para aquilo. Então está havendo um desequilíbrio aí na balança, né? Faz parte desse processo de esfriamento espiritual. Quando a pessoa está se esfriando espiritualmente, ela sente essas coisas que eu acabei de falar agora e também começa a ter mais prazer de sair, sabe? É isso mesmo, já aconteceu comigo. Ô meu, ô minha, mulher é minha, homem é minha, mulher é minha. Eu estou vendo gente pensando aí, pastor, mas e aí? Já começou a questionar, não, mas por quê? Né? Não, mas eu já passei por isso. Eu sinto que eu estou indo muito para um lado mais do que para o outro. Algo mudou dentro de mim. Ou não, gente? Dá para perceber isso? É só a gente se autoavaliar e ver que a gente está mais tendente a uma coisa do que a outra. Agora, aquilo também é importante? É lógico, pode fazer, pode. É o que eu falei aqui, Deus até quer participar desses momentos. A gente faz sempre no Senhor, na direção que Deus tem para nos dar. São momentos que a gente sabe até que Deus já está provando, olha, pode ir, você tem feito minha obra, tem se dedicado, você tem sido uma pessoa correta, tem cumprido suas responsabilidades, agora você merece um passeio, um lazer. Amém, gente? Eu não vou ficar me explicando muito aqui, não, mas tem que falar a verdade. Se você parar para pensar, eu estou certo. Tá? Quando a gente está um pouco
saindo da espiritualidade, tudo isso começa a fazer mais importância, começa a aumentar a importância disso. Ela tinha uma certa importância, mas começa a ter um aumento da importância disso no nosso coração, que a gente não tinha antes. Preocupação material. Também. Sabe quando a gente também já está mais envolvido com a questão de ganhar, de ter, de guardar, sabe aquela coisa do futuro, tanto que às vezes a pessoa abre mão dos seus momentos, onde poderia proporcionar um momento bom para a sua família, por exemplo, um passeio, olhando para o lado saudável, mas não faz porque precisa guardar dinheiro. Ou a pessoa vê alguém necessitado, extremamente carente, necessidade de ajuda, de socorro, mas a pessoa não tem coragem de dar porque tem que guardar dinheiro. Ela não se achou na obrigação de fazer isso por uma pessoa. Vocês viram onde a pregadora falando dos R$100? Com as contas tudo bloqueadas, né? Sem dinheiro para nada, e Deus falou: ó, vê aquele pessoa que está ali atrás, está precisando de um socorro, de ajudar, R$100 para aquela pessoa. E ela foi lá, questionou a Deus, mas ela entendeu que Deus queria que ela fizesse aquilo, que ajudasse a pessoa. Então nós temos que fazer sempre o bem, sempre ajudar. Nós não podemos se apegar tanto ao dinheiro. Temos que trabalhar, lutar, fazer planos para o futuro, para adquirir bem. Deus quer essa prosperidade, mas isso não pode dominar o nosso coração. Uma coisa importante, gente. Sabe qual é a melhor forma de se fazer caridade? Qual será? Para ir na rua dando esmola para os moradores de rua? Comida para eles, roupa. No outro dia eles estão com fome de novo. Você vai lá, só que você vai ter que ir lá todo dia. Se você quer fazer um bem para ele, vai lá todo dia dando almoço, janta para ele, vai no outro dia, assim você vai. Sabe qual é a melhor forma de ajudar a fazer caridade? Contribuindo na igreja. Eu sei que o seu suspeito a falar, o pastor, né? Quando você chegou aqui na situação que você estava, desesperado, sem nada, carente, a igreja te abraçou? A igreja te recolheu? A igreja não fez esse papel de ajudar o próximo? Te dar todo o apoio material, espiritual, levar, trazer, medicar. O que for necessário, a igreja vai fazer para uma pessoa que venha em busca de socorro. Então, quando você está contribuindo à igreja, você está investindo nisso. Glória a Deus. Para que essa igreja está aqui bonita, arrumada, comprar agora ar-condicionado e tal? Para quê? Para receber as almas, para receber as pessoas, assim como recebeu você. E quando você vê, você não precisou dar nada, ninguém te exigiu nada, você não precisava pagar carnê, não precisava pagar nada. Você veio e recebeu tudo de graça. Porque é para isso que a igreja está aberta, para ajudar os necessitados, e principalmente dar uma solução para a vida deles. Porque a igreja, além dela poder ajudar materialmente, com a comida, com isso, com aquilo, ela dá muito mais, ela consegue resolver o problema da pessoa. Ela cura a pessoa psicologicamente, emocionalmente, recupera aquela pessoa para ela ser uma pessoa que voltou à vida e que possa lutar por si própria daqui por diante. Porque quando ela está assim, jogada pela rua, porque ela já perdeu a própria interesse por ela própria, por ela mesma. Então a igreja está aqui para isso, para ajudar alguém. Não importa quem entra aqui, não importa o estado que essa pessoa esteja, as condições, o que ela tem, o que ela não tem, não importa, nós recebemos essa pessoa e vamos fazer tudo para ajudar ela. Agora, se a gente não conseguir pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, comprar os instrumentos, fazer, e aí? Vai fechar a igreja. Já vai não uma igreja fechada? Quantas vidas não ficam perdidas porque não é uma igreja fechada? Então, gente, uma das coisas importantes é a pessoa contribuir com a obra de Deus. Sim, eu faço isso, sempre fiz. Ah, pastor, mas está cheio de pastores por aí,
com casa luxuosa, mansão, helicóptero, se engano, já ouvi falar de até 200 mil reais por mês de salário. Sim, está acontecendo por aí sim. Mas não nos interessa. Eles vão dar conta de tudo isso diante de Deus. Você já imaginou se eles vivendo toda essa luxúria toda que eles estão vivendo, estão cometendo, né, um erro grave na igreja, nas coisas de Deus, corrompendo as coisas de Deus? Para onde essas pessoas vão? Para o céu, né? Será que elas vão para o céu? Nós não podemos fazer julgamento de ninguém, né? Deus é que sabe. Até porque até o último momento a pessoa pode se redimir e mudar tudo. Nós temos o caso de quem? De Zaqueu, né? O que Zaqueu falou? Jesus foi na casa dele e falaram: olha, como que Jesus entra na casa de um pecador? Esse homem é cobrador de impostos, ele corrompe as pessoas, ele é cobrador de impostos das pessoas, especialmente do povo. Então como que Jesus foi lá e sem falar nada, ele, naquele momento, as pessoas criticando Jesus por estar lá na casa de um pecador, ele levanta e fala assim: olha, eu vou vender tudo que eu tenho e dar metade aos pobres. E aquele que eu tiver lesado de alguma forma financeiramente, eu quero pagar a essa pessoa 4 vezes aquilo que eu tomei dela. Vamos aplaudir ao Senhor. Esse homem mudou a cabeça dele, porque Jesus entrou na vida dele, Jesus entrou na casa dele e tudo mudou, e ele passou a ser diferente. Então cabe a Deus julgar as pessoas. Mas voltando a essa situação, não cabe a nós ficarmos fazendo julgamento. Deixemos para o Senhor julgar. Agora é lógico, se a gente vai numa igreja e tiver certeza que está havendo corrupção, ou eu paro de dar as minhas contribuições, ou eu saio de lá. Eu tenho esse direito. Agora você, irmã, é fogo eu falar isso, mas que coisa, né? Mas eu não quero falar essas coisas, porque eu não quero levar para um lado que está nos meus interesses, porque eu sou o pastor da igreja, né? Muito fácil. O pastor vai falar isso mesmo, ele vai falar outra coisa. Mas para quem me conhece sabe da minha índole, do meu caráter, então eu vou falar. Irmãos, você está numa igreja que você deve valorizar muito, viu? Você está num lugar, numa igreja pequena, tá? Com o livro aberto para você ver o que você quiser, com total transparência, principalmente também financeira, porque quem for dizimista e quiser ver o caixa da igreja, querer saber o que está acontecendo com o dinheiro, nós estamos abertos a mostrar para qualquer um, sem medo, sem preocupação. Você está vendo os benefícios que a igreja está tendo na sua estrutura. Nós estamos falamos disso hoje. Falamos que isso aqui custou 3 mil reais. Falamos que compramos isso aqui. Falamos que queremos comprar o ar-condicionado. Falamos sempre que estamos querendo fazer isso, fazer aquilo. Então está bem aberto o nosso livro. Então você está num lugar, dentre tantos, que você deveria agradecer a Deus. Viu? Um lugar que você pode confiar. Que você não precisa ter essa preocupação. O que vai acontecer com o dinheiro? O que vai acontecer com o meu dízimo? O que vai acontecer com a minha oferta? O que vai acontecer com a minha contribuição? Aqui você não tem o direito de ficar com esse pensamento. E se você tiver e quiser saber, você vai saber. Assim é a nossa igreja que está aqui. Deixa eu fazer um pouco de marketing também para a nossa igreja, viu? Tem que falar dele também. Todo mundo faz os seus marketing, eu não vou fazer. Amém, gente? Eu não tenho medo de passar por uma averiguação do que eu estou falando.
Então a obra de Deus nós temos que contribuir. E você só vai ganhar com isso. Deus vai te recompensar grandemente. 1 Coríntios 15, 58. Não só com a obra, com a parte financeira, também com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua participação, viu? Tudo isso que você fizer em prol do reino de Deus, em prol do trabalho do Senhor, ó. Lê a igreja, vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Salva de palmas para o Senhor. Está vendo? Sempre abundantes, né? Constantes, que nada disso é em vão. Tudo tem recompensa da parte de Deus. Todos os nossos esforços, nossa dedicação, tudo que nós fizemos em prol do reino de Deus tem recompensa. E não é pouca não, gente. Deus não é Deus de pouco não. Ele é dono do ouro e da prata. Certo? Amém? Então tá aí, ó. A prova de que vale a pena a gente se esforçar e fazer o nosso melhor. Quando a gente está muito preso à parte material, então a gente também está apresentando mais um sintoma de esfriamento espiritual, né? Mas vamos correr aqui. Ó, quando a gente pode ter amigos do mundo, pode se relacionar com as pessoas do mundo? Podemos? Pode. Sim, com certeza. Até para poder evangelizar ela, né? Não vai dar tempo para evangelizar. Agora, quando a gente percebe que a gente está tendo mais prazer com as pessoas do mundo do que as pessoas de Deus, nossos melhores amigos são pessoas do mundo. As pessoas que nós trocamos mensagens, na maior parte das vezes, são com pessoas do mundo. Nós compartilhamos nossos problemas, nossos momentos felizes com pessoas do mundo, mais com elas do que com as próprias pessoas de Deus. Está certo isso? Ah, pastor, mas é natural, é espontâneo. Eu não estou fazendo isso porque eu acho que tem que ser assim, né? É uma coisa que vem. Mas está certo? Hein? Não tem alguma coisa errada com isso? Mesmo que seja espontâneo, tem algo errado, gente. Essas pessoas conversam com você o quê? No dia a dia? Elas falam de Deus para você? Elas estão sempre trazendo mensagens do Senhor para a sua vida, para te edificar, para fazer você ficar mais forte espiritualmente, para você buscar mais a Deus ainda. É isso que elas têm para você? Elas não têm isso para passar. Elas vão passar o que elas pensam sobre a vida, a visão que elas têm. Qual é a visão que elas têm? É essa que nós temos aqui? As pessoas do mundo compartilham a mesma visão que nós temos dentro da igreja? Então o que elas vão passar para você? Agora, quando você está passando para elas, você está prevalecendo nas suas palavras, nos seus conselhos de Deus, aí é diferente, né? E outra coisa, essa amizade não vai durar muito. Se você começar a passar as coisas de Deus para essa pessoa, presta atenção. Se você começar a ter uma relação que você está lá sempre em troca de coisas espirituais, essa relação de amizade vai acabar logo. O pastor se enganou, falou errado. É isso que você pensou? Não é o contrário, pastor. A relação de amizade vai acabar, sabe por quê? Vai virar relação de irmandade. Certo? Amém, gente? Amém. Você não ouve um glória a Deus, um aplauso, nada. Isso aí, anda bem. A amizade somente, o coleguismo, vai virar irmandade. Relações mais íntimas, espiritualmente falando.
Daqui a pouco a pessoa está na igreja, então deixou de ser uma pessoa do mundo. Glória a Deus. É isso que poderia acontecer de bom. Mas quando não acontece isso, ou às vezes nós estamos sendo alimentados pelas pessoas do mundo, aí a coisa vai desandando, gente. A gente vai perdendo a espiritualidade. A gente vai se esfriando, é natural. Então é mais um sintoma. Eu sei que eu estou pegando firme, o negócio acaba mexendo com a gente, né? Mas é necessário que a gente fique ligado nessas coisas, né? Isso é mais um sintoma de esfriamento espiritual. Ou seja, nós temos que ter uma relação melhor com os irmãos, a igreja. Com bons abertos, os irmãos vivam. Mas não é só união física, eu falei. É importante, mas tem que ter uma união de relacionamento, né? De compartilhamento de vida, de coisas. Um vai ajudar o outro. Um vai ter sempre uma palavra importante e boa para o outro em um momento difícil. Então nós temos que ter essa boa relação. Aí vem a parte mais da religião, né? A parte religiosa. Um outro sintoma complicado que começa a vir também é a falta de vontade e as dificuldades de orar. Então vai pensando aí, vai refletir na sua vida, como é que eu estou? Eu tenho certeza que muita gente está aí, mas realmente na minha vida, começa a fazer uma autoanálise de você mesmo, um autoexame de você mesmo. Então, quando eu não quero mais orar, não tenho mais vontade nenhuma de orar,